Olá, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula do quarto bimestre de Geografia do sétimo ano, cujo tema é Regionalizações do Brasil e a região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste, ela é uma região que no seu território tem uma dimensão muito extensa, porém ela não é uma das regiões menos habitadas do Brasil, ou seja, tem uma densidade demográfica baixa, né? Porque temos um território grande e a quantidade de pessoas pequena para essa quantidade de espaço. Isso faz com que nós tenhamos uma densidade demográfica baixíssima. E a sua economia se vem muito da questão agrícola, né, do primeiro setor. Na questão do Brasil, o primeiro setor vem da questão da agricultura, da pecuária, né, da questão agrícola no geral. Né? Como nós sabemos, Mato Grosso, Goiás, tem isso muito forte na sua cultura, né, e principalmente na sua economia, né, exportando para vários outros países. Né? E aqui nós temos detalhadamente as capitais, os estados. Né? É importante falar que nenhum desses estados são litorâneos, né? Ou seja, tem ali a sua divisa com o oceano, certo? O que vai dificultar um pouquinho esse escoamento da produção agrícola que nós temos nesses estados, né? E aí entra até uma parte importante da nossa cidade, né? Que nós temos o distrito de Miritituba, que ajuda muito, principalmente o estado do Mato Grosso, a botar à disposição essa mercadoria para o mundo inteiro, né? E aqui nós temos uns indicadores geográficos, sociais, né, e econômicos da região, né, destacando aqui, por exemplo, o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. Nós já aprendemos o que significa nos outros bimestres, certo? Essa região ela vai apresentar um IDH médio, né? Como se trata de uma região, não só do município, né? Nós vamos pegar a média dos estados e de alguns municípios importantes para poder ter a média do IDH da região, né? Que vai ser considerado médio. Afinal, nós vamos ter regiões ricas e regiões pobres e que também vão ter outros indicadores sociais, né, que vão se agravar nessas regiões ou melhorar, e vamos ter a média do IDH da região Centro-Oeste. E aqui nós vamos ter o mapa da região Centro-Oeste, certo? O estado do Mato Grosso, por exemplo, faz divisa com o nosso estado do Pará. Aqui nós temos o Distrito Federal com a capital do Brasil, que é Brasília, certo? Que fica bem próximo de Goiânia, que é a capital do Goiás, certo? Importante citar que Brasília é considerado o coração do Brasil, né? Fica bem próximo de quase todas as capitais do nosso país. É por isso que lá é com essa desculpa que se foi levado para lá a nossa capital. E a região centro-oeste vai apresentar geralmente climas mais quentes, né? Climas mais tropicais, clima tropical continental. Vai apresentar o clima equatorial, que é bem parecido com o clima que nós temos aqui na nossa cidade de Itaituba, por exemplo, o clima subtropical e o clima tropical de altitude. Ou seja, nós podemos observar que a região centro-oeste sempre vai apresentar climas mais quentes, né? E isso vai facilitar também para que se seja plantado algumas espécies que são consideradas mais tropicais, né? E que vai facilitar também essa questão, principalmente ali por conta da umidade, essa questão das plantações que nós vamos ter ali. E outra coisa que é importante citar é justamente a proximidade que nós vamos ter dessa região centro-oeste com a floresta amazônica, né? Sendo o estado do Mato Grosso, inclusive, considerado um estado que está dentro da Amazônia Legal, né? Então, quando nós somos considerados alguns fenômenos da natureza que estão relacionados à Amazônia, isso vai facilitar muito a plantação de algumas espécies que são feitas lá no Mato Grosso, principalmente a soja, né, que é um dos expoentes juntamente com o milho desse estado, né, na questão da agricultura. E falando sobre o relevo, né, nós vamos ter o destaque para a planície, né, da região centro-oeste, que é uma característica dessa região que também vai ajudar bastante, né, na questão econômica. Né? Afinal, para nós termos plantações, ou seja, agricultura, e para nós termos pecuária, precisamos muito desse tipo de relevo, tá? Para que possamos desenvolver esse tipo de atividade, certo? E nós vamos ter também os planaltos, que se destacam principalmente por conta das chapadas, né, que nós vamos ter em alguns estados, principalmente ali Distrito Federal e Mato Grosso, certo? E também ali em alguma parte
do estado de Goiás, né, que atrai muito, muito uma outra atividade econômica que nós vamos ter nesses estados, que é justamente o turismo, né, o ecoturismo, né, que é justamente o turismo associado à natureza e à preservação da mesma. Para exemplificar isso, nós vamos ter a Chapada dos Guimarães aqui na imagem, né, que é uma vertente, é um local associado ao ecoturismo, que eu já citei anteriormente, que atrai milhares de pessoas por ano para essa visitação, né? Então, é sempre importante estar sendo visitado, né? E também sendo preservado como um patrimônio até ali do estado, né? Que vai gerar renda e emprego para as pessoas que moram ali na região e vivem justamente do ecoturismo, né? E por falar no ecoturismo, né, nós temos aí atividades econômicas, né, nós temos como principais atividades justamente a agricultura e a pecuária, né, nos estados do Mato Grosso e de Goiânia vão se destacar bastante. Nós também temos essa vertente ali no Distrito Federal, mas não com tanta força como no Mato Grosso, certo? Nós temos também a plantação de soja, algodão, cana-de-açúcar, milho, né? Nós vamos ter também na agricultura a plantação de soja, algodão, cana-de-açúcar, milho, né? Justamente a agricultura nós vamos ter ali no estado do Goiás, mas também no estado do Mato Grosso, né? São estados que se assemelham muito, né? Até por conta do seu histórico, né? Que temos os dois, né? Principalmente de semelhanças, né? E até mesmo por conta dessas semelhanças, né, o estado do Goiás também possui muitas agroindústrias, né, relacionadas às questões da agricultura e da pecuária. Nós vamos ter várias indústrias relacionadas a isso implantadas no estado de Goiás, certo? É também importante destacar que, principalmente na capital Goiânia, existem também muitas indústrias relacionadas ao ramo têxtil, né? Nós até apresentamos anteriormente ali que tem muita plantação de algodão no estado do Goiás e isso vai favorecer ali na logística de se implantar a questão das indústrias têxteis que nós vamos ter, principalmente na capital goiana. Bom, essa foi a nossa primeira aula do quarto bimestre. Espero que tenham gostado. Tchau.